Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Mais um Xadrez Político Extra agora nesta manhã da quinta-feira, dia 7 de abril, com uma rápida avaliação que faremos aqui, o Ivan Martins e eu, sobre o resultado da pesquisa que foi publicada ontem pelo IPESP. É a primeira pesquisa depois da desistência de Sérgio Moro de concorrer à presidência, né? A desistência e a lambança política que ele fez, eu sair de um partido e se filiar ao outro no último momento, já na prorrogação do segundo tempo da janela eleitoral, e foi para um partido em que sabia-se, né, ainda que ele diga que vai ser candidato, o partido afirma de que não terá espaço para ele ser candidato a presidente da República. Pois bem, tanto assim que as pesquisas, essa é a primeira do IPESP, depois da desistência de Sérgio Moro, a pesquisa não coloca mais, dentre as opções de pré-candidaturas para o público. De tal sorte que aqueles 7, 8 pontos que ele via nesses últimos tempos se diluiu agora, que as pesquisas apontavam que ele teria 7, 8% de intenções de voto, se diluiu entre a terceira via e o candidato que está afinado com ele, como o Ivan sempre costuma lembrar que a própria esposa do Moro dizia que um e outro era a mesma coisa, quando olhava para um via o outro, então não podia ser diferente. Ivan Martins, qual a avaliação que você faz sobre esses dados dessa pesquisa que aponta o ex-presidente Lula com 44% de intenções de voto, o Jair Bolsonaro com 30%, e aí a gente depois comenta sobre aquele emaranhado de candidatos ou de pré-candidatos que não se afirmaram, pelo menos do ponto de vista do desejo do povo de sufragarem seus nomes na urna eletrônica na eleição desse ano, Ivan Martins. Olá, Jair. Um bom dia aos camaradas, aos companheiros e companheiras que nos assistem, que nos acompanham. Jair, como era de se esperar, houve uma certa pulverização dos votos que eram indicados ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E metade desses votos, desse percentual, dessa perspectiva de voto a partir dos eleitores, ele seguiu justamente para o atual presidente. Então, o atual presidente herdou, entre aspas, 4% destes votos que seriam para o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Isso nós temos dito, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro era uma linha auxiliar do bolsonarismo, que queria flexibilizar um pouquinho mais ali as pautas dos costumes, as pautas morais, mas que mantinha, sobretudo, a linha neoliberal do governo, a política econômica. E esse deve ser, Jair, o tema principal da campanha e o tom da campanha. É curioso que estes votos do Moro, metade sigam para o atual presidente e a outra metade se divida ali entre os demais candidatos da assim chamada terceira via. Se alguém quiser, inclusive, ouvir um pouquinho mais sobre a terceira via, nós temos aqui no canal um vídeo, Jair, e aí as pessoas poderão posteriormente acessá-lo. Então, essa terceira via, Jair, nós devemos, a essa altura, eu acho que já é oportuno nós perguntarmos se essa terceira via favorece o atual presidente ou favorece a democracia. É que parte dessa terceira via se compõe justamente desse espírito antipetismo e dessa linha auxiliar do bolsonarismo. Porque, vejamos, o Dória, um dos candidatos da terceira via, que nós também não sabemos se irá ou não, né, em vista da crise interna do PSDB. O Dória vestiu a camisa do Bolsonaro, o Bolsodória, nas eleições em São Paulo em 2018. O Eduardo Leite também se aliou ao Bolsonaro
nas eleições de 2018. E o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, agora fora da corrida presidencial, nós não precisamos aqui nem repetir, ele ajudou e participou deste governo. Então, nós devemos perguntar efetivamente qual é o papel dessa terceira via. Se alimentar esse antipetismo ou se é realmente estabelecer uma possibilidade maior dentro desse jogo democrático. Mas o dado que eu considero mais relevante, Jair, não é nem para onde vão os votos do Moro, porque eu e você já havíamos conversado sobre isso aqui, mas sim a liderança do presidente Lula, que se sustenta solidamente em 44 pontos percentuais. Pois é, Ivan, a pesquisa também traz um dado interessante. Para 46% do eleitorado brasileiro, Lula é o melhor presidente de todos os tempos da República Brasileira. O que significa, Ivan, que dentro da... não é possível, ou se espera, as pessoas que digam, olha, o melhor presidente da República foi este, né? E isso não representa os votos, aqueles que desejam votar nele. O que a gente entende que seja a questão da margem de erro da própria pesquisa, que não é possível que as pessoas que considerem como o melhor presidente da República não votem nele. E a pesquisa aparece com 46% sendo avaliado pelos eleitores como o melhor presidente e 44% apenas... Pois bem, trata-se de uma questão aí de metodologia, de estatística, enfim. O que quero dizer, Ivan, é que, e você lembrava isso outro dia aqui com a gente, de que a soma de Bolsonaro e de todos aqueles outros, Ciro Gomes, Tebet, João Dória, aquela chamada terceira via, Ciro está ali naquele grupo, mas não faz parte desse outro grupo que está se articulando aí em torno de uma candidatura e dizem que anunciarão a chapa até dia 15, 16 de maio, portanto, 40 dias por aí. Mas o que é interessante a gente perceber agora é que aquilo que a gente havíamos dito logo na sexta-feira, na quinta, sexta-feira, quando o Moro desistiu. Esses votos não irão para Lula, né? Não agora, pode até uma parte dessas irem para Lula. Mas a soma de todos esses candidatos dessa chamada terceira via, juntamente com Ciro Gomes e com o presidente e atual presidente da República, chega a 45% de intenções de voto. 45% dos votos, Lula tem 44%. Né? Ou seja, o que de fato as pesquisas garantem, inclusive o segundo turno, uma ampla vantagem, 20 pontos e tal, aponta isso. Mas o que quer dizer com isso é que há uma possibilidade concreta de Lula vencer com todas as dificuldades, não será fácil, mas as pesquisas indicam de que há possibilidade de vencer ainda no primeiro turno. Né? São essas as contradições do jogo político que a gente está tendo, e que a gente está vivendo agora. E nós temos uma série de elementos que serão fundamentais nessa corrida eleitoral. Eu quero me referir aqui, por exemplo, aos programas sociais, às emendas do orçamento secreto. O orçamento secreto, eu estou lembrando aqui que eram as emendas impositivas do período de Dilma, mas é o orçamento secreto, isso aqui é completamente o oposto, essa aqui é bem negociada e amarrada, não tem nada de imposição, isso aqui está tudo certo. Então veja, são esses elementos que dirão como é que a gente vai correr esse processo e em que medida é possível, de fato, se ter a eleição resolvida no primeiro turno. Quero lembrar que é o seguinte, tem alguns elementos que a gente conversa noutra oportunidade, mas que a gente precisa considerar. As questões econômicas de uma forma geral, né? Como é que fica... As pesquisas já têm indicado isso, e você bem lembra do início da nossa fala de que não será o discurso antipetista contra a corrupção, coisa dessa natureza, que vai fazer, que vai alterar o resultado como foi em 2018. Agora, a gente tem um outro elemento, você tem os prós e os contras. Você tem um outro elemento que pode fazer com que Lula vença ainda no primeiro turno, Ivan, se Bolsonaro, como fez a semana passada, por 2 ou 3 oportunidades, tanto ele quanto os seus, né, continuar a aumentar o tom contra as instituições e contra pessoas específicas do Supremo Tribunal Federal. Porque aí a ameaça concreta à democracia foi, inclusive,
de antemão, que já fez, por exemplo, o que parecia impossível ou imaginável, não sei se impossível, mas eu acho que ambos, que foi uma união entre o ex-presidente Lula e o Geraldo Alckmin, que deve ser anunciado oficialmente na próxima sexta-feira como candidato como pré-candidato a vice na chapa de Lula. Pois bem, esses são os elementos. A gente tem esses dados, essas pesquisas dificilmente se alterarão ao longo do tempo, porque não tem mais margem, Ivan. Você tem um com 44, outro com 30, você tem 74% já definido aí, pelo menos que se diz que estão definidos. E você tem um outro percentual que está ali atrás, né? Os votos, por exemplo, do Moro, só 2% foi para Ciro. Quer dizer, Ciro, com todo esse discurso que ele tem feito contra o PT, contra Lula, contra essas coisas, que era para atrair esse voto da antipetista, e o que consegue é 2% do que sai metade do que conseguiu, de fato, o presidente Bolsonaro, né? 4% foi para ele, o resto diluiu-se ali, 2% para Ciro. Pois bem, não vai aumentar, eu acho que não tem por onde ir. Essa é uma campanha que mais ou menos já se conhece e vai ser decidida nos erros e nos acertos. Eu acho que muito mais nos erros dos adversários do que propriamente dos concorrentes, do que propriamente enfim, mas o processo, o xadrez está rolando, Ivan. Exatamente, Jair. Será uma eleição difícil, desgastante, duríssima, e nós conversaremos sobre isso em outra oportunidade. Mas aí, Jair, só para completar o raciocínio, 46% nessa pesquisa IPESP consideram o presidente Lula como o melhor presidente da história brasileira, da história recente, claro, né? E isso é significativo porque ele estará com o rostinho lá na urna eletrônica, segura, auditável, né, para receber ali os nossos votos. Do outro lado, a pesquisa faz a seguinte pergunta: para você, quem é o pior presidente? 40% das pessoas que responderam à pesquisa consideram o atual mandatário como o pior presidente. É um número muito alto de rejeição. Então, observe, nós teríamos aqui, entre aspas, o melhor presidente, né, na eleição, como opção de voto, e, de outro lado, o pior presidente também como opção de voto. Isso é curioso, porque é importante essa memória do governo Lula, Jair. É claro que nós temos muitas críticas, mas foi um governo que nós tivemos uma qualidade de vida melhor. E uma coisa que o brasileiro se acostumou e que hoje faz muita falta, que é o acesso ao consumo. As viagens, a compra de imóveis, a compra de móveis, a patrimônio. Então, a qualidade de vida era melhor, o ambiente social da sociedade brasileira também era melhor. Então, será uma eleição, deste ponto de vista também, interessantíssima, Jair, para o eleitor, porque ele terá como opções o melhor presidente da história recente brasileira e o pior presidente da história brasileira. De fato, Ivan, eu não havia atentado para isso, apesar de ter lido a pesquisa, mas o que a gente está disputando é entre o melhor e o pior. Essa é a grande percepção da população, né? Não somos nós que estamos dizendo, é a população que diz, olha, Lula foi o melhor presidente da história e Bolsonaro é o pior presidente da história do país. Então, é aí uma eleição com muitas nuances que nós vamos acompanhá-la, né, certamente. E passo a passo, a gente vai estar aqui. A cada manejo de uma peçazinha do xadrez, a gente vem aqui comentar como é que isso altera o jogo no geral. Ivan Martins, de minha parte está dito, a gente volta a conversar sobre outro tema, evidentemente político, desta conjuntura atual que a gente está vivendo. Um abraço, Jair, um abraço a todos e todas, companheiros e companheiras, sigamos.